Coronavírus, um tema que está conhecido mundialmente e, inclusive, está gerando polêmica aqui no Brasil. Para falar sobre esse assunto, eu converso com a doutora Ana Cristina Gurgel, que é infectologista aqui de Maringá. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Thaís. Muito obrigada por você ter comparecido na sua agenda nesse momento, né? Verdade. Doutora, queremos saber, há casos no Brasil de coronavírus? Está existindo essa polêmica? E o que é de fato o coronavírus? Olha só, então a gente tem a cada dia que passa mais casos confirmados no Brasil. E é interessante porque é uma característica desse vírus de decuplicação. O que é isso? Em 7 dias, ele se multiplica vezes 10. Nossa! Então é esperado que eu tenha 50 casos hoje e semana que vem eu possa ter 500. Então, o que a gente precisa orientar a população é que não precisa de alarme, não é momento de pânico, é momento de estratégias e de organização para que a gente possa atender bem esse paciente. De onde surgiu? Surgiu então na China, no final do ano passado, onde se notou que funcionários de um mercado municipal começaram a ter um quadro de febre e evoluir com ciência respiratória aguda. E aí se descobre o 7º vírus do coronavírus, então já existia um... Já é uma mutação. Uma mutação, onde esse vírus era só encontrado em morcegos. A gente acredita que contato com fezes e urinas e alimentando dessa carne e com a mutação viral, acabaram contaminando pessoas. Doutora, então, quais são os sintomas? Quais são os sintomas? Começaram a ter febre, começou a ter tosse, dor de garganta. Essa tosse com muco? Ela pode ser seca, ela pode ser produtiva. Dependente. Agora a gente tem que lembrar que tem paciente que não vai ter febre. Tá? E qual que é a diferença para uma gripe, para influenza, né? Gripe A, gripe B. A diferença que você tem notado é que a febre é mais branda. Não é aqueles 39,9 da gripe, da influenza. É uma febre mais constante. Febrícula. E tem paciente que não vai apresentar febre. Mas dá para diferenciar isso na hora que o paciente chega no pronto atendimento? De maneira alguma. Não tem como diferenciar no exame físico. Mas algumas coisas nos dão uma dica de como prosseguir. E qual é o exame que então é feito? É definidor, né? A gente vai fazer tanto da influenza, tanto do corona. É um exame que é um swab, onde eu vou coletar a secreção nasal do paciente, oral, tá? E a gente faz uma técnica de PCR para ver se o vírus se encontra ali. Sim. Então é mais importante que seja feito nos 3 primeiros dias de sintomatologia. Ela é sempre pareada junto do Ministério da Saúde, então ela vai ter a contraprova pelo governo. Sempre eu vou ter que ter paralelo com o Ministério da Saúde. Então, o paciente vai lá no laboratório, eu quero fazer um exame. Não é assim que funciona. Primeiro precisa um momento do sintoma. Médico, ver mesmo. A gente tem um checklist que a gente preenche. Opa, olha só, ele tem febre, ele viajou. Isso, teve contato. Teve contato com pessoa suspeita ou confirmada. Aeroportos, etc. E quanto a produtos, né? Muita gente faz compras online e recebe produtos. O produto está contaminado? Nenhum problema com isso, tá? Ótimo. Nenhum problema, você pode continuar fazendo as compras da China, isso aí não tem. Só não deve ir na China. Viagens internacionais em certos países devem ser evitadas, postergadas, evitar aglomerações, grandes eventos, né? De locais fechados, então essa é uma das orientações. Doutora, e como se dá a contaminação? A contaminação se dá através de gotículas. O que é isso? Então, quando eu vou tossir, eu vou espirrar, isso fica e a gente se contamina. Então, quais são as medidas preventivas? É o uso do álcool gel, né? Ele realmente elimina. Nossa, se você tem uma ideia, o vírus ele pode ficar na superfície até 9 dias, tem trabalho demonstrando. A partir do momento que eu uso o álcool gel, em 1 minuto ele está eliminado. Ótimo. Então não há o que discutir. O uso da máscara somente no paciente que tiver sintoma. Perfeito. Hipótese nenhuma você colocar máscara e sair para prevenção. Isso não existe. Tá. E outra coisa,
mais, esses insumos estão em falta no Brasil, até uma vez que eles são exportados da China. Então, a gente tem que deixar essas EPIs, né, que é a precaução, para o profissional de saúde, que vai ter que utilizar, e para o próprio paciente que está apresentando sinais e sintomas. Então, a gente tem dito isso em todas as orientações. Vamos racionalizar o uso disso. Então, assim, vamos ter essa consciência, tá? De higienizar as mãos e de ter etiqueta para tosse e para espirro. E qual é o grupo de risco? O grupo de risco são maiores que 60 anos e normalmente acompanhado de doenças cardiovasculares. Então esse é o paciente que a gente tem que focar, é o paciente que ficou mais grave, é o paciente que internou na UTI e veio a óbito. Adolescentes, crianças, gestantes, nesse momento a gente tem visto que tem sido poupado. Você disse do óbito, é uma pergunta muito pertinente das pessoas, é que se o coronavírus é fatal. Pode ser fatal, sim. E nesses pacientes mostrou que são graves e que podem evoluir a óbito. Doutora, explica pra gente como é o período de incubação da doença. O período de incubação, ele dura mais ou menos de 3 a 5 dias. Então, você tossiu, eu estava contigo. Depois de 3 a 5 dias, eu posso vir apresentar os sintomas. Mas eu posso também ir até 14. Então, 2 semanas depois, eu posso vir apresentar. Esse é o período, já que até 14 dias eu posso ficar ali quietinha, sem nenhuma sintomatologia, e no 14º apresentar. Então, por isso, cuidado do paciente que está nessa hipótese diagnóstica, até que se chega o resultado do exame, que demora mais ou menos isso, ele vai ficar em isolamento domiciliar, que a gente orienta, ficar em casa, com tudo ventilado, tudo aberto, se possível num outro cômodo, com 2 metros de distância. Ele vai utilizar a máscara, se ele tiver que sair de casa, a gente pede para não sair, mas se tiver que fazer alguma coisa, sim, ele usa a máscara, né? Dentro de casa ele não precisa ficar com essa máscara, desde que tem essa distância, né? Essa distância. E cuidado até com a higiene pessoal. Doutora, e aquele paciente gripado que chegou na empresa, que está assistindo aí o nosso programa? Vai trabalhar, né? Daí o pessoal me liga, doutora, eu dou uma máscara para ele, o que eu faço? No hospital é a mesma coisa. Então, assim, o ideal não é dar uma máscara para ele, né? É que ele não venha depois de uma avaliação médica e veja se tem necessidade de ficar em casa, afastado. Porque por mais que isso fala, meu Deus, mas eu vou perder aquele funcionário, o andamento da empresa, mas a gente vai pensar num todo. Porque se eu disse para você que ele tem o poder de se multiplicar, né? Decuplicar vezes 10... Isso seria uma medida de prevenção. Eu acho que o risco é muito maior dele estar ali e você ter... Eu posso passar para 2 pessoas, diferente do HN1 que eu passava para uma. Então, se você colocar isso na ponta do lápis, compensa ele ficar em casa. Doutora, e a respeito do tratamento? Como é feito? Quais são as indicações? A gente não tem ainda uma medicação específica para o coronavírus, diferente da influenza, que a gente tem, né? O Tamiflu, que todo mundo conhece. Então, para o corona é sintomático. O que é isso? Tilenol, dipirona, repouso e hidratação. O Ministério da Saúde, então, vai antecipar a vacina da influenza, vai agora dia 23, provavelmente começará, porque isso evita que eu tenha a infecção por influenza e a gente se confunda achando que possa ser coronavírus. Então, é uma estratégia bem importante. E infelizmente a gente não tem vacina para isso, né? Mas lembrando que no HN1 lá no começo a gente não tinha também. Então há esperança que isso vai evoluir. Cada dia é uma coisa. Então essa entrevista que a gente está dando agora, eu tenho perto de 100 contaminados hoje, né? Confirmados. Amanhã, como eu disse, isso se modifica. Então as orientações que a gente tem hoje, pode ser que amanhã também estar atento então às informações. E eu te aguardo aqui para novas explicações então, doutora. Com certeza. Então agora é um momento que a gente vai ter que ter bom senso, pensar nas estratégias para que isso não fique um pânico maior. CESEM, integrando saúde e segurança do trabalho.